gente, é ótimo estar aqui novamente, que a gente possa discutir um tema que sempre é relevante e levar as informações mesmo de uma forma bem sadia a todos, né? Lembrando que esse programa, ele nasce de um grande propósito do UNES, que é empoderar gente para transformar realidades. E nada melhor do que boas informações, bons papos, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Hoje, o nosso tema será viagens, como tirar o melhor delas. Estou com o Magno Rosa, formado em hotelaria, pós-graduado em administração de empresas, 10 anos de experiência no mercado de viagens com carreira iniciada em São Paulo, há 6 anos empreendendo em Varginha. Márcio Agostini, Head de Operações da U Experience, consórcio de internacionalização, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAMI, em Minas Gerais, pós-graduada em Arquitetura Solar pela ETH de Zurique. Diego Alexandre, bacharel em Ciência e Economia, bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em Letras, Linguagem, Cultura e Discurso, doutorando em Educação, aprovado em 2 programas de Fellowship, Universidade de Tampere, na Finlândia, e outro na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Diretor de Relações Internacionais e professor do Grupo UNES. Sejam bem-vindos nessa discussão de hoje. E eu queria iniciar fazendo aqui uma provocação. Eu tive um chefe que foi o reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, o professor Luiz Pimenta, chegou até a ser ministro da Cultura, e o professor sempre falava o seguinte: se eu tivesse recurso, eu obrigaria os meus pró-reitores a fazer pelo menos uma viagem internacional por ano, porque abre a mente e expande a alma. Eu acho que essa fala aí ela é completamente verdade, é tudo isso e um pouco mais. Não só a viagem internacional, como a viagem dentro do nosso próprio país, que é riquíssimo em cultura e diversidade, e isso expande mesmo todos os nossos horizontes, com inovação, com experiência, diversidade de cultura. Então, o seu professor ele estava certíssimo. Uma pessoa, quando vai viajar, ela tem que se abrir ao novo ou ela simplesmente vai dar um pulinho ali? Tem 2 formas diferentes de viajar, né? Aquela pessoa que vai para o lugar só para conhecer aqueles pontos turísticos, já pré-marcados, que todo mundo conhece, e tem aquela outra pessoa que gosta de se adentrar um pouco mais na cultura, né, no local, conhecer as pessoas, bater um papo, que aí não liga muito para esses pontos turísticos. Ele gosta de ir para o lugar para conhecer o lugar realmente. Esse seria uma característica do mochileiro? Eu acho que sim, né? Eu tive algumas experiências como mochileiro já na vida e, para quem não sabe, um mochilão, né? O próprio nome já diz muita coisa, é você colocar uma mochila nas costas, pegar o básico ali e colocar o pé na estrada, né? O intuito principal é gastar menos numa viagem. E aí, assim, você não pode ter muito luxo, né? Você vai comer coisas mais tranquilas, ficar em lugares não tão luxuosos, né? Mas é justamente o que o senhor falou. Esse negócio de comer coisas mais tranquilas, eu acho que é bem diferente. Tranquilas. Mas aí eu acho que são 2 coisas, assim. Uma, isso que o senhor perguntou, da questão da pessoa estar aberta, eu acho que é muito importante. Quando você vai viajar para qualquer lugar, independente do seu perfil, você está preparado para entender aquela cultura, conhecer aquelas pessoas, acho que você aproveita muito mais. Sai mais barato o mochileiro? Tanto passagem, como estadia, como... Sim, você acaba ficando em lugares bem mais baratos, comendo coisas bem mais baratas, né? E utilizando, assim, carona, ficando em hostel, em casa de pessoas que você nunca viu na vida, mas você conhece por aplicativos. Então, realmente você economiza bastante dinheiro. O mochileiro ele acaba economizando no miolo da viagem, né? Então, no dia a dia, hospedagem, alimentação, passeios. Geralmente, o mochileiro ele tá em um hostel com pessoas do mundo inteiro e, a partir desse hostel,
ele faz as atividades junto com as pessoas que estão junto com ele, que ele acabou de conhecer. Tem alguns aplicativos que facilitam a vida de mochileiro, né? Por exemplo, eu já utilizei um que chama Couchsurfing. É um aplicativo que pessoas têm lá um sofá na casa que não está usando, ou uma cama lá que está ok em emprestar para pessoas de outro país ou de outro lugar que nunca viram na vida. Bacana. Né? Fora do país, assim, em alguns lugares isso funciona bastante. Né? Aqui a gente tem um pouco de medo, né, de receber qualquer pessoa em casa e tudo mais, mas eu já utilizei e funciona. Quem quer viajar, quem gosta de viajar, muitas vezes não vê as limitações, não valoriza, né, essas questões. Mas uma das coisas que sempre vem, fazer ou não um seguro de viagem. Na minha experiência, assim, saúde fora, em muitos lugares do mundo, é muito caro. Então, qualquer coisa que acontece, se você não tiver um seguro que cubra as suas despesas, você vai gastar muito dinheiro. Fora, no seguro viagem especificamente, todas as coberturas adicionais. Extravio de bagagem, atraso de voo, cancelamento de viagem, que vem nesse pacote desse seguro, que além da saúde, que é a principal cobertura, você tem todos os adicionais, que são mais corriqueiramente utilizados. Quem nunca teve um voo atrasado ou cancelado, ou uma bagagem extraviada que gera algum transtorno. Eu até vou dar dois testemunhos de quem também viaja, né? De seguro viagem. Nós fomos numa delegação do Brasil para a Rússia. E nessa delegação, o Felipe Flauzino, que ele era na época, e ele ainda, né, coordena a grande área onde a RI está, o gabinete, nós estivemos lá e lá ele teve foi tomar um negócio lá e uma espécie de uma bebida, isso deve ter feito mal, passou muito mal e acabou indo para o hospital. E eu nunca tinha visto como é que o seguro cobre isso. A ambulância foi até o hospital, levou numa clínica, ficou na clínica, fez todos os exames e eu vi isso acontecer. Ou seja, do nada uma intoxicação alimentar, porque são comidas diferentes, etc. E a outra foi eu, né? Eu também estava viajando, extraviou a minha bagagem, eu tinha seguro, e quando eu falei, e agora? Cheguei no país sem roupa, sem absolutamente nada. E na mesma hora me foi dada a autorização de 250 euros para poder comprar as roupas. Então, até eu colocando aqui, já utilizei, você nunca espera utilizar, mas de repente fica a dica. As pessoas às vezes acreditam que é só para a saúde, né? Como o Magno falou, mas esses problemas de bagagem são muito comuns e podem acontecer com qualquer pessoa. Quase toda a Europa, ela exige um seguro de cobertura mínima de 30 mil euros por evento. E agora, com a pandemia, esse seguro ele passou a ser exigido em outros países e com o adicional que esse seguro ele tem que cobrir pandemia. Além de necessário, hoje em dia ele passa a ser muito obrigatório. Nós estamos falando muito aqui fora do país, né? Como nós estamos colocando seguros, etc. Existem seguros nacionais também? Ou seja, daqui para... Existe seguro nacional. Eu vou daqui para o Nordeste. Tem seguro também? Né? Existe o seguro nacional para nós brasileiros ou o seguro receptivo para quem vem de fora para o Brasil, que aí altamente recomendado. E para nós brasileiros, quando a gente viaja dentro do país, caso o seu plano de saúde ele não tenha uma cobertura nacional de abrangência, o seguro ele continua sendo recomendado porque você vai estar fora de casa. Dentro ou fora do país? O que sai mais barato? As viagens no Brasil, algumas vezes são mais caras do que a viagem internacional. Isso como passagem, hospedagem e transfers, por exemplo. O custo que você vai ter fora, às vezes, ele pode ser bem maior por conta de diferença de moeda e câmbio. A gente tem um problema no país hoje, principalmente para os destinos que não são tão comerciais, que é o valor de passagem aérea. Então, para você, vou dar um exemplo, Belém. Uma passagem São Paulo-Belém, ele é uma passagem muito cara. O que vai deixar a tua viagem, às vezes, mais cara do que uma viagem para a Argentina, para o Chile, por exemplo. Outro exemplo, resorts.
Os resorts no Brasil hoje eles estão com preços equiparados a resorts de Cancún e Punta Cana. Isso eu acho que vem muito da questão de logística e de precificação aqui no país. Mas não chega a ser uma regra, tá? Até porque esses resorts nacionais, eles também agora começaram a se voltar para receber muitos estrangeiros. Estrangeiros, né? Exatamente. Não chega a ser uma regra que a viagem dentro do país ela é mais cara do que a viagem internacional, mas acontece. O Brasil tem uma dimensão continental. Exatamente. E a gente sempre vai para os mesmos lugares, né? Ou seja, como é que se descobre numa viagem um lugar novo? Porque você vai no Nordeste, você vai nos mesmos. Como é que é essa questão? Tive uma experiência muito bacana que foi conhecer o Tocantins, né? Eu nunca tinha pensado em conhecer e por causa de uma viagem de trabalho, eu acabei indo conhecer. Então, não esperava e achei fantástico. Às vezes você pode viajar uma vez por ano, nas suas férias, então você vai ter que planejar uma coisa que você acha que já é certa, que as pessoas vão bastante, que você vai aproveitar de alguma forma. Então você acaba tendo a tendência de fazer isso, de viajar sempre para os mesmos lugares, né? Que as outras pessoas já foram, já te deram feedback e tudo mais. E às vezes tem família e tudo, então você quer ter aquela segurança de que aquele local vai poder também dar toda aquela estrutura para o seu filho, que o marido também possa curtir e tal, né? Por isso que fica a dica aí, né? É ter esse espírito mais aventureiro até, para que a gente possa ter a oportunidade realmente de conhecer nosso país e o mundo, né? Nós estamos falando muito aqui de turismo, né? Mas existe também aquela viagem que é mais a negócio, né? Turismo de negócios, digamos assim. Como é que é isso? Como é que funciona isso? É a mesma lógica a viagem, pode-se dizer que é a mesma lógica, a mesma preparação? O que vem a ser um turismo de negócio? A diferença que eu vejo é que você não planeja o local para onde você vai, né? Então, assim, foi escolhido aquele local e você vai. Então, você acaba conhecendo as coisas ali na cidade, no local, através das pessoas que você conhece. O interessante e o aconselhável é conseguir conciliar as agendas de negócio com o conhecimento do local. Alguns pontos de lazer também para conhecer o destino. Eu acho que a essência ela permanece, o objetivo ele é diferente. Essa questão, principalmente quando a gente fala, né, de turismo de negócios, no meu modo de ver, tem os prós e os contras. Os prós, ela é bem elaborada, etc. Né? O contra, você acaba muitas vezes conhecendo o lugar que o outro quer que você conheça. Agora, uma outra coisa em viagem. Antes, aqui, um tempo atrás, não se falava tanto em viagens de navio, né? E hoje, a gente vê muitas vezes isso. Operacionalmente, os navios, eles têm uma previsibilidade maior do que as viagens de avião. Com avião, a gente consegue antecipar uma viagem com 10 meses. A programação de navios, ela é sempre feita um ano para frente. Por exemplo, hoje a gente já tem todas as viagens de navio até 2022. Isso faz com que a compra antecipada ela seja mais barata. Você consegue pagar parcelado e vai chegar na viagem com tudo pago. Você conhece vários destinos nos portos que o navio ele atraca e você tem uma estrutura de resort. Tem prós e contras, como tudo, né? Dependendo do que acontecer, pode ser uma viagem fantástica mesmo, porque como você falou, você tem tudo dentro do navio, aí tem baile com o capitão, tem jantares e tudo mais, é muito bacana. O que muda no emocional, na mente das pessoas que viajam? O que vocês acham? Muda? Eu acho que tudo. Para mim, viajar é um momento de libertação. Assim. Você esquece, muitas vezes, todos os seus problemas, você deixa lá na sua casa, fala, não, agora eu vou viajar, na hora que eu voltar eu cuido disso. E aí é um tempo para você refletir muita coisa, né? Quando você viaja sozinho, então nem se fala, né? Mas para mim é sempre um momento de libertação. A minha primeira experiência com uma viagem internacional foi aos 17 anos. E eu sempre fui muito tímida. E eu voltei totalmente transformada, assim. Passei 15 dias
E assim, das amigas e dos pais das amigas perceberem isso, assim, eu, tipo, como se tivesse desabrochado. E eu acho e isso me marcou muito. Isso ficou muito claro para mim, a importância de você conhecer outras culturas, conhecer outras formas de pensar, outras formas de viver. Como é que fica o problema da língua, o problema da moeda? Como é que se lida com isso? Pela minha experiência, eu posso dizer com certeza que se você sabe falar bem o inglês, você se vira em qualquer lugar do mundo. Então, mas aí a maioria dos brasileiros, Diego, não domina o inglês. Como é que se faz? Eu acho assim, Precisa a de ajuda. língua ela é importantíssima, você vai aproveitar muito mais uma viagem quando você consegue se comunicar melhor. Você vai entender o local muito melhor quando você também consegue se comunicar melhor. Mas eu tenho um exemplo dentro de casa, que é minha mãe, que viajou vários países só na linguagem da mímica, porque ela não fala uma palavra em inglês. Meu pai ajuda ela em algumas coisas, mas ela vai na mímica. É fome, é travesseiro e vai se virando e aproveita. Quando você tem o benefício de ter domínio da língua, a experiência Mas ela muda. ela vai com um guia também ou não? Ela vai Não, na cara e coragem? o guia é meu pai. Mas a questão da língua, ela gera muito medo antes da viagem. Então tem muita gente que não faz uma viagem que gostaria, América do Sul, ou Estados Unidos, Europa, por não saber falar determinada língua. O que eu aconselho? Nesses destinos, já de prateleira, os principais destinos do mundo, os lugares onde você frequenta, hotel, restaurante, pegar um transfer, o pessoal que vai te atender, eles já são treinados com um inglês básico ali do que se utiliza, um inglês de viagem. Então, para quem tem esse medo, aqui na cidade, em vários lugares, existem vários professores de inglês que conseguem te dar um curso básico com vocabulário de viagem. Que aí você Como sobreviver a uma Eu tenho viagem. uma outra dica para dar no caso da pessoa ir mesmo sem falar, né? Tem aquele aplicativo, o Airbnb, que muita gente acha que é só para acomodação, mas o Airbnb ele vem de experiências também. Então você entra nele lá, fala o destino que você quer ir, e aí aparece lá uma pessoa vendendo um pacote de andar de bicicleta a cidade inteira, mostrando os principais pontos. E aí esses programas, né, muitas vezes tem muitas línguas, porque tem muito brasileiro que mora lá fora, que está ganhando dinheiro assim. Né? Então, um brasileiro que mora na França, ele pode te apresentar a França pelos olhos dele, claro, mas você vai conhecer tudo falando português mesmo. Aqui na América Latina é até mais fácil, muitas vezes o pessoal tem medo de viajar, mas o espanhol é bem tranquilo de se entender e se comunicar, né? É o portunhol, né, pessoal? É o portunhol, como a gente diz, né? Tanto eles nos entendem Falar que devagar, nós vai. compreendemos, né? Quanto mais a gente valoriza as nossas limitações, mais limitado a gente fica. Travado fica. Então, de repente, que lá, eu não vou porque você já está se travando, porque você está valorizando uma limitação. Acho que isso que vocês colocaram aqui é fantástico. Tem aplicativos, você pode chegar lá, olhar um guia. Eu tive, por exemplo, condição de estar na Áustria uma vez, consegui um guia, uma senhora que vinha para cá, era brasileira, trazia austríacos para cá e lá, ou seja, não é por isso que você deve se limitar a deixar de fazer a sua viagem que você sonha, né? Exatamente. Que você imagina. E uma outra coisa que também eu acho que a gente está falando pouco, mas eu acho que é importante, é o Brasil. Aqui dentro também tem lugares fantásticos. Sim. Aí, Magno, perguntando para você, quais são os lugares aqui no Brasil hoje, vamos dizer que são os novos points, que estão surgindo agora? Os locais de prateleira, né, que são os tradicionais, todo o Nordeste, as capitais, então sempre muita demanda e já locais bem estruturados. Depois vem despontando o Sul, Santa Catarina, então com Florianópolis, Balneário Camboriú, Penha, uma estrutura bem bacana. E os novos destinos, né, que são locais, geralmente vilas, que
que elas começam a ter uma visão turística e elas começam a se desenvolver. Jericoacoara, uma delas, que hoje é um dos principais destinos do Brasil. Ô Magno, você diria que aqui dentro do Brasil os destinos mais procurados ainda são para litoral? Os destinos mais procurados ainda são para o litoral. Sim. E uma coisa, tem bastante destino exótico que a gente estava falando, o Brasil é enorme. Então, se a gente pega Amazônia, Manaus, Belém, são destinos muito bons, com uma diversidade cultural extrema, locais hoje com fácil acesso, mas aí a gente esbarra ainda na questão de custo, que a gente tinha falado no início da nossa conversa. Esses locais que não são tradicionalmente turísticos, eles acabam sendo mais caros. Pela logística, pelo tamanho, pela demanda, ainda são locais um pouquinho mais caros, mais ricos. Agora, essa pandemia, né? Uma questão das viagens é sempre a experiência. Ou seja, a gente quer ter experiência, a gente quer conhecer. E agora nós estamos vendo uma questão do turismo digital. O que vocês acham disso? Vai suprir esse contato? Não. Eu acho que são experiências diferentes. São experiências diferentes. Na minha opinião, um turismo digital, por exemplo, se a gente for pensar nos nossos 5 sentidos, né? A gente usa ali a audição para ouvir o que está acontecendo, né? Visão para ver uns lugares. Hoje em dia, com realidade aumentada, realidade virtual, você consegue ver muita coisa. Mas agora, quando você viaja presencialmente para os lugares, né? Você usa todos eles. Você sente o cheiro do lugar, você sente o paladar do lugar. Você pode tocar, né? Sentir a sensação de estar nesse lugar. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que para viagem de turismo mesmo, talvez isso, depois que a pandemia passar, isso retorne um pouco ao normal, né? Mas eu acho que a questão da viagem de negócios talvez tenha assim, uma transformação aí, porque a gente começa a perceber que tem certas coisas que a gente consegue resolver bem à distância, sem precisar fazer Tem coisas essa que viagem. não voltam mais. A viagem de negócios, por outro lado, ela tende a ser suprida pela forma digital. O digital, eu acredito que ele entre fundamentalmente como mais uma ferramenta de informação. Isso. Você já tem Pra todo escolha, esse background, né, com essa informação do turismo digital e faz com que a sua viagem em loco ela aconteça de forma mais ágil. Então você não perde muito tempo para descobrir algumas coisas quando você já tem essa informação que é suprida pelo digital, que tem muita informação. Agora uma coisa concreta assim, só para a gente aí encerrando a nossa discussão. Todo mundo fala que quando uma viagem a gente aprende culturalmente, a gente aprende sobre diversidade, a gente aprende de verdade, ou de repente a maioria das pessoas acabam indo no lugar, porque vai muitas vezes com pessoas, com grupos, e vai estar interagindo muito mais naquele grupo, aprende de verdade, porque não é só aí que vai aprender diversidade, vai aprender uma cultura ou respeitar uma forma, né? Como é que vocês olham isso? Eu acho que aprende quando você está aberto. Aquilo que a gente falou no começo da conversa, né? Se você está aberto a novas experiências, aí eu acho que sim. Agora, se você vou exclusivamente para um resort, vou aproveitar aquela praia ali, vou só fazer aquilo ali, então, quer dizer, seu mundo não mudou, né? Mas a gente entra de novo na questão do perfil, né? Se a pessoa ela tem o objetivo de conhecer, de entrar na cultura, de entrar nos bairros locais ali, você volta muito enriquecido com informação, convivência. Tem gente que vai pela foto. E aí também é um perfil de viagem, tá ótimo, sem problema nenhum. Estando bem para quem está viajando, tá excelente. Se a gente pegar aquele livro DNA do Inovador, do Christensen, ele diz lá que as 5 habilidades que devem ser desenvolvidas para uma pessoa realmente inovadora são a associação, você associar coisas. Para você associar coisas, você tem que ter repertório. Toda vez que você viaja e expande o seu horizonte, você vai ganhando repertório. Questionar, né? Às vezes você viaja para um lugar e as pessoas fazem coisas de forma diferente como fazem no Brasil e você começa a questionar, mas por que eles fazem isso?
né? Então, isso também te ajuda. A terceira coisa é observar. Quando você viaja, você observa várias coisas. Experimentar. Você tem que estar lá para experimentar. E o último é fazer networking. Né? De acordo com o Christensen lá, se você desenvolver essas 5 habilidades, você é uma pessoa inovadora. E eu acho que a viagem, ela está bem relacionada com todas essas 5 habilidades. Com certeza, sim. Para a gente encerrando, eu vou pedir assim, para que vocês dêem aquela dica de ouro, rapidinho. Você que vai viajar, o que você falaria para aquela pessoa falar, eu vou fazer uma viagem, qual que é a dica que você daria, rapidamente? Eu tenho lá na agência sempre a visão de que a pessoa, para conseguir uma viagem bacana, ela tem que ter 3 coisas. Ela tem que ter a disponibilidade de tempo para poder conseguir fazer a viagem, a disponibilidade de recursos, e isso eu não estou dizendo que tem que ser um recurso alto, não tem que ter muito recurso, e tem de ter coragem, porque às vezes você tem a disponibilidade de tempo e dinheiro, aparece uma oportunidade na sua frente, você fala, mas será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Então, disponibilidade de tempo, disponibilidade de grana e coragem. Aí a viagem ela acontece. Eu acho que é coragem e estar aberto a novas experiências. Realmente, assim, estar aberto a conhecer novas coisas, conhecer novas pessoas, dali você vai tirar o maior proveito. Para mim, primeiro, procurar pessoas que já foram para o lugar que você quer ir, para conversar. Essas pessoas que já foram, já estiveram lá, podem te ajudar muito, te dar muita dica. A segunda coisa é procurar aplicativos que te ajudem também, como eu dei alguns exemplos aqui, e não ter medo, né? Se eu tivesse tido medo, eu não tinha tido 80% das experiências que eu tive. Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito a vocês, esse papo agradável, essa discussão que para mim foi muito enriquecedora, acredito para todo mundo que está assistindo, né? Porque eu acho que todo mundo quer, todo mundo tem vontade de viajar, muitas vezes não sabe nem como fazer e acaba valorizando muitas limitações. E eu acredito muito, gente, realmente que quando você sai do seu dia a dia, quando você sai do seu, digamos, habitat, né? Quando você sai do seu conforto diário, você já se estimula a pensar diferente, a ver o mundo diferente, até descontrair devido a essa questão. Então, fica a dica aí, não tenham medo, viajem, use a criatividade, como o Diego colocou que tem vários aplicativos que podem te dar dicas, tem agências que podem te dar dicas, né, e que para que caiba no seu orçamento. Mas viajar realmente faz muito bem para a alma, né? Com certeza. Obrigado, né? E a vocês também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Na próxima traremos outro tema para esse bate-papo, que será interessante para todo mundo. Valeu!